senhor presidente em exercício, doutor Nacélio, membros da mesa, líder Edinho, vereadores, vereadoras, meus senhores, minhas senhoras, público aqui presente, ouvintes das rádios de Morada Nova que vão retransmitir os pronunciamentos mais tarde, durante a semana, aos que assistem pela TV Jaguar, que acompanham as nossas sessões, o nosso abraço, a nossa satisfação. Tivemos semana passada uma sessão especial, uma sessão solene, e retomamos hoje novamente nos debates, nos discursos que visam o engrandecimento dessa terra. Eu gostaria desta casa de prestar conta, junto à mesa diretora, aqui muito bem representada, e aos colegas vereadores sobre a nossa visita ao Detran em Fortaleza, na comissão que foi formada por esta casa, e lá nós tivemos a oportunidade de sermos atendidos pelo secretário-geral, que é uma espécie de segunda pessoa, pelo que eu entendi lá depois do superintendente. Quem resolve as situações é o doutor Júlio Cavalcante. E o doutor Júlio nos recebeu muito bem. A comissão de vereadores, 4 pessoas da comunidade e mais o delegado Cavalcante, que chegou lá. A comissão não fez convite a nenhum outro parlamentar ou a nenhum parlamentar, mas o delegado chegou lá na mesma hora com um documento que tinha entrado na Assembleia e não houve nenhum problema. Ele entrou lá na sala, conversou, reivindicou, se colocou à disposição. E eu, Giovanni, Roberto Menezes e Arildo, nós vamos ao diretor, ao secretário-geral, a farta documentação dessa Câmara nos últimos 4 anos. 26 ofícios, me lembra aqui o vereador Giovanni, encaminhados solicitando resolução de problemas, vários aqui em Morada Nova. Colocamos os nossos 3 redutores eletrônicos de velocidade que não funcionam ou que não estavam funcionando, porque essa semana eu vi uma placa nova aqui perto da escola profissional Osmília Eduardo de Castro. Tem lá uma placa nova, reduz a velocidade 60 km por hora, e eu até estranhei aquela placa. E aí a questão do roldão, que foi a questão mais imediata que fez com que a comunidade fechasse a CE, se não me engano, 371, que liga Morada Nova e Jaguaretama. E aí ele de pronto nos informou que o setor de engenharia que estava na região, mais precisamente em Xadá, estaria se deslocando para Morada Nova, ou estava se deslocando naquele momento, para que eles pudessem fazer o levantamento da situação, o georreferenciamento e colocar uma medida paliativa, mas que a comunidade acha até mais importante, que são aqueles tachão, né? O termo é esse, que são aqueles redutores físicos de velocidade em que o carro ou para ou quebra, um dos dois. Ou o carro para ou o carro quebra ali, porque não dá para passar realmente velocidade por sobre aqueles marcadores, aqueles tachões. E ficamos muito satisfeitos, acho que foi, em resumo, isso que aconteceu. Em seguida nós retornamos e estamos esperando o prazo que ele próprio deu para a gente, que foi de 15 a 20 dias, está resolvendo a questão do roldão e analisando as outras questões levantadas, principalmente da Copechões, fábrica de calçados, e da Laticínios Betânia, a CDL, todos dois lá no contorno, pela movimentação muito grande de pessoas, principalmente no horário de entrada e de saída do turno. Também local onde aconteceram já muitos acidentes. Vereadores e vereadoras. Só um Foi não. complemento. Foi não. Em relação a esses fotossensores, para eles poderem funcionar, as informações têm que ter quanto a velocidade, tem que ter esse redutor. Então, talvez realmente eles vão colocar funcionário para fazer exatamente o princípio da coisa, né? Que é a informação ao motorista. Isso. E é bom quando o doutor Nacélio, já ia fechar isso, o doutor Nacélio fez essa colocação. Tem 2 fatos que devem ser levados em consideração. Primeiro, para a instalação do fotossensor, o Estado tem que fazer uma licitação. O Estado está terminando uma licitação de 500 fotossensores no Estado do Ceará. Tem pedido para 3.000. Eles vão agora instalar 500. E outra coisa, tem que ser feito um estudo de situação, a quantidade de veículos que passam, os horários de pico,
a quantidade de veículos que passa acima do normal, um número X de acidentes e depois a autorização do DENATRAN para a instalação do fotossensor. Para instalar um fotossensor, o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, tem que autorizar a instalação daquele fotossensor. E o CONTRAN, né? Que é o DENATRAN, o Departamento Nacional, e o Conselho Nacional de Trânsito. Depois que eles autorizam, é que é colocado o fotossensor para funcionar. Senhor presidente e demais, a CUT e todas as outras centrais de trabalhadores ligadas à educação determinaram a paralisação nacional da educação. Uma forma, não é uma greve, é uma forma de mostrar ao ministro da Educação, ao Conselho Nacional da Educação, aqueles que fazem a gestão da educação no Brasil, qual é o sentimento da classe de profissionais da educação em relação ao que acontece nesse país. Então, o que nós tivemos foi segunda, terça e quarta. Aqui no estado do Ceará, dia 19 é feriado. Então, em Morada Nova, o sindicato, a categoria, decidiu paralisar um dia, trabalhando normalmente na segunda, e decidiu paralisar na terça, uma parte dos profissionais. A escola Coronel José Coelho das Chagas tomou uma atitude que eu achei de mais interessante, que em função da quantidade de profissionais que iria parar, eles decidiram paralisar a escola, do que ter lá poucos alunos, poucos professores, aquela movimentação desnecessária, aquela chateação. Então se decidiu que se paralisaria a escola, que é a maior escola do município. E aí nós marcamos com o Ministério Público, o doutor Adriano Jorge Pinheiro Saraiva, o sindicato marcou para ele nos receber às 4 horas da tarde, mas ele antecipou para as 13 horas. E recebeu o pessoal antes das 13 horas, pontualíssimo, já estava lá antes das 13 horas, e 1 hora da tarde, toda a classe estava lá, a representação da classe, 3 professores, professora Silvia Helena, professor Marcos Vinícius e professor Paulo Almeida, vice-presidente do sindicato, conversaram, discutiram, e entre as reivindicações locais, o que mais nós pedimos foi a questão do concurso público. Vereador Edinho, é fundamental que a administração faça o seu concurso. Por que é fundamental? Porque é preciso, Edinho, que a gente contrate 50 ou 60 vigias que sejam concursados. É necessário que no levantamento feito da educação, se não existe mais necessidade para o professor de geografia e história momentaneamente, esquece isso aqui. Mas você tem que contratar 50 ou 60 que tenham pedagogia, que possam para lecionar nas creches, para lecionar no ensino infantil, então que se faça essa contratação. Se é necessário que se contrate mais alguns auxiliares civis gerais, também, eu estou falando na educação, mas aí nós temos também na saúde, nós temos também na infraestrutura, questão de GAI, enfim. É preciso e é bom para o prefeito, junto ao Tribunal de Contas, que ele faça o concurso, não importando quantas pessoas passam, porque aí ele prova junto ao tribunal que fez o concurso. O Estado faz um concurso de 4 em 4 anos para professor. Por quê? Porque ele bota 2.000 vagas, passam 200, ele vai lá no tribunal, está aqui, passaram 200, eu tenho que contratar 1.800, eu preciso de 2.000. E aí o tribunal normalmente, sem nenhum problema, considera regular as contas e está tudo normal em relação à contratação temporária de pessoal. Então, foi esse o sentimento. Outro sentimento grande. Essa Câmara mediou um termo de ajustamento de conduta sobre a palavra, vereador Zé. O senhor vai me dar 1 minuto só para me fechar esse pensamento, para que a gente pudesse fazer aqui a questão do estatuto do professor e aprovar aqui nesta casa. Isso já está com mais de 1 ano. Então era interessante, que a gente fizesse a intermediação disso. Era importante que isso viesse para essa casa e a gente fizesse a nossa parte, que é essa votação. Escuto o vereador, conciliador, organizador, acalmador, Zé Cotó. Não sou nada disso, não. A gente só se preocupa no momento, porque é melhor você tentar que não aconteça para que depois de acontecer a causa vira pior. Eu só queria deixar a população ciente de uma coisa.
A Bola Nova, desses 20 anos que eu tenho sido vereador, estou vereador nessa casa, muitas vezes as pessoas mal informadas nos procuram e dizem: vereadores, não foi resolvido o caso ainda porque vocês não formaram. Eu queria deixar ciente nessa causa que desde 16 de dezembro que nós aprovamos essa casa. Desde 16 de dezembro. E eu venho cobrando diretamente esse concurso que está acontecendo aqui no Realmente. Porque hoje tem que fazer, eu tenho que dizer que vai fazer. Agora o que está acontecendo? Muitas pessoas, principalmente vigias, que as escolas estão só, vão roubar todos os computadores. Ao perguntar se é prejuízo do município ou não é prejuízo do município? A realidade é essa. Estão roubando todos os computadores. A escola dos chegadores tentaram lá de dia. É você passa ideia à noite. Então isso é prejuízo do município. E eu queria bater nota técnica, que o doutor Carro não está aqui, mas bater. Na eleição da Câmara nós tivemos um grande problema, uma grande polêmica, porque o doutor Carrocante disse que a eleição da Câmara estava irregular. Você já sabe disso. Porque a eleição da Câmara está irregular. Como foi votado? Mas terminou a eleição da Câmara, ninguém entrou mais para o ofício, ninguém bateu nada, vai ter outra eleição da Câmara dia 30 de setembro, vai cometer o mesmo erro. O vereador Jorge está dizendo que não vai. Se alguém não entrar com requerimento, se ninguém não vai olhar como é feito o sistema, é a mesma coisa. Porque na realidade a eleição da Câmara tem que ser aberta. Tem que ser aberta. Tem que ser aberta. Se eu estou na frente, voto em quem, você botou voto em quem? Os nossos eleitores precisam saber como é que nós votamos. Esse negócio de um eleitor dar carta branca para nós votar e não saber como é nosso voto, eu acho que nós estamos metendo justiça com qual eleitor que deu carta branca. A eleição da Câmara, o nosso primeiro secretário, ele nasceu para ser secretário porque é uma das posições mais difíceis que tem na mesa diretora. Quem diz isso não é o vereador José Manoleiro Freire, não. Quem diz isso é o próprio parlamento da Câmara. Seu secretário jamais não funciona, não estou dizendo isso para reclamar. Não estou dizendo para reclamar, estou dizendo a arredar. E você tem conduzido esse trabalho muito bem. Então é preciso que essa Câmara, como já está sendo feito 99% no Congresso, menos isso eles fizeram, porque aquele deputado, infelizmente daquele tempo, deixaram o deputado preso, mas preso lá, mas ainda é deputado que não foi vergonha, na hora que abriu, vereador Alexandre, aí resolveu. É que tem que ser feita essa casa. Tem que ser aberto. Está no regimento, mas se está no regimento, não vai cumprir. Então é preciso cumprir o regimento. A eleição da Câmara hoje tem que ser aberta. Tem que ser aberta para cada um vereador saber como é que vota o seu vereador. Então, vereador, muito obrigado. Obrigado, vereador José Cotó, por enriquecer aqui esse debate. E por último, nos prepararmos para esse novo momento em que a Câmara vai se iniciar, que é o momento das comissões parlamentares do inquérito. Eu disse ali quando o senhor presidente estava falando que nós colocaríamos mais duas, mas na verdade nós vamos tentar colocar nas solicitadas uma alteração na questão do tempo, por acreditarmos que é interessante que a gente aproveite, já que vai ser feita uma CPI, para que a gente possa fazer isso, do que criar novas CPIs e a gente ficar aqui durante o ano todo. Primeiro, uma CPI tem um prazo. Segundo, as pessoas, queiram ou não, são ocupadas com outras coisas. Trabalhadores, eu sou professor, tenho um horário todo dia. Esse ano colocaram meu horário, a escola cometeu um erro em relação, na minha opinião, em relação às minhas horas. Tem dia que eu tenho 1 hora de 50 minutos de manhã e 1 hora de 50 minutos da tarde. Outro dia eu tenho 2 horas aulas de manhã, não tenho nem da tarde. Sexta-feira hoje, quando eu sair daqui eu vou dar aula. Eu tenho aula hoje às 3 horas da tarde e às 4h50. Mas estou muito feliz e só falto quando mesmo, como falta ano passado, nós tivemos a excelente oportunidade de terminar o ano muito bem, com todo o conteúdo aplicado, e gosto de dar aula, é um ofício que me engrandece. Então, eu quero colocar que as comissões, quando o Jorge pediu para que a gente assinasse, e aí no começo nós pedimos que elastecesse os prazos, eu acho que
eu acho que a gente poderia, Jorge, solicitar de novo para abastecer o prazo desde a criação do emprego. Desde a criação do emprego. Desde o primeiro dia quando ele foi criado. Para que a gente faça um estudo e um levantamento total. O senhor queria uma parte? Não, só para complementar. Senhor presidente, eu queria agradecer ao senhor presidente mais um minuto, ele está cedendo um minuto, eu lhe cedo a parte para que depois eu possa finalizar. É só para complementar, Mark, inclusive no dia que foi pedido aqui a CPI, os outros vereadores pediram que fosse realmente feito desde o início do emprego. Eu acho que não tem nenhum problema da gente fazer ela desde o início do emprego. Inclusive o Giovanni, não foi Giovanni, você na época, no dia, não sei se foi você ou se foi Edinho, já porque não fazer logo ao invés de 2008, é 1 ano ou 2 anos a mais. Né? Desde a época do fundo, pode ser também, a gente pode até então, abastecer um pouco de carro. Então, Jorge, eu agradeço nesse sentido e explico por quê. Porque eu quero entender de que a Procap está fiscalizando, o Tribunal de Contas é fiscalizador e nós vamos aqui também fiscalizar, que já é nosso papel, só que com o nome pomposo de CPI, com o nome de Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí nós vamos precisar, primeiro, de tempo, segundo, de gente. E aí, pelo que eu sei, a Jane faz faculdade em Fortaleza, a minha amiga Rosimeire está viajando quase toda semana porque atende todas as coisas. O Arildo me disse que é super ocupado, o doutor Nacélio é médico, o Giovanni é comerciante, o Cláudio tem muitas coisas para fazer, o Jorge é comerciante industrial. Não, desculpe, o Jorge, o doutor Nacélio médico, o Giovanni tem que estudar lá para a faculdade dele. Eu dou aula diariamente, como eu disse. Então o que eu quero só mostrar é qual é a dificuldade também que existe nisso. Mas de qualquer forma, nós estamos aqui e eu estou muito feliz porque nós vamos iniciar uma nova etapa. Agora, como é que o Zé disse, a casa das CPIs. Sai da casa do povo, casa das CPIs. Só uma observação, rapidamente, me permita, é um minuto eu digo. No tocante a essa CPI, para mim pode ser desde a época da criação do emprego. Agora, só tem um detalhe. A documentação para que a casa, o parlamento, possa dar o parecer, tem que anexar também toda essa documentação. Está anexado já, hoje. Toda a documentação. Depois você ouvir. Mas vamos ver, tudo bem, Vossa Excelência trouxe aqui a documentação. Agora, para isso, tem que passar pela Procuradoria Jurídica dessa casa para poder analisar também, para fundamentar. Tem que ser fundamentada. Então, na verdade, só isso eu queria fazer essa observação. Obrigado, Giovanni, doutor Nacélio. E para fechar, aproveito para dizer o seguinte: o vereador Marquinhos falou que na próxima quinta a gente já se reunir. Eu discordo pelo fato de que o parecer deve ser dado pelo assessor jurídico, deve ser lido aqui na Câmara na próxima sexta-feira, para depois da sexta-feira é que aconteça uma reunião da possibilidade da instalação. Na minha opinião, do secretário, o trâmite deve ser esse.